Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos à nova roupagem do canal. Demorou um cadinho, mas chegamos com uma nova infraestrutura, um jeito mais dinâmico e filosófico para a abordagem de nosso fabuloso universo. Prepare aí o seu assento e vamos ao mergulho juntos. Nosso livro dessa semana é A Menina que Roubava Livros, do escritor australiano Marcus Zusak. Lançado aqui no Brasil pelas editoras Intrínseca e Presença no ano de 2007. A conquista para a obtenção do livro começa pela sua capa, como a gente vê, que logo chama a atenção pelo acabamento bonito e introspectivo. E para quem gosta de ler a sua breve apresentação do tema, o script já cativa e assombra, pois seu narrador se apresenta, amigos, como nada mais, nada menos do que a intrigante Morte. Isso mesmo, nossa amiga Morte vem nos relatar, nos embriagar, enfim, nos contar sobre o seu olhar, seu aspecto, seus 3 encontros que tem com a nossa protagonista Liesl Meminger. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, nos períodos de 1939 a 1943, na Alemanha nazista. A Morte se apresenta de uma forma doce e sagaz, trazendo o aconchego de suas palavras com uma doce dose de um chocolate quentinho no tempo frio e árido do inverno. Mas não se engane, ela desempenha com muito louvor seu papel, mas sem aquela aspereza da foice e sussurros fantasmagóricos, mas com uma sensibilidade que com certeza não poderia ser humana, esmiuçando os diferentes sentimentos humanos, seja eles bons ou maus. Indo aos fatos. Em uma estação de comboio, enquanto o seu irmão mais novo é enterrado próximo ao local, a menina, ao perceber que o coveiro presente deixa cair um livro com um breve tema, o Manual do Coveiro, capa preta, cair na neve, rouba-o despercebidamente. Nesse instante, a amada Morte se deixa vislumbrar pela curiosidade em conhecer a roubadora de livros, pois embalava em seus braços, embalava a alma de seu querido irmão. A Morte despede inicialmente da garota, onde a mesma é levada então a uma cidade fictícia chamada Moulton, onde sua mãe a entrega a uma família para que a adotem. Na rua Rimmel reside um casal muito simples, de classe trabalhista, formado por Hans e Rosa Huberman, os premeditados novos pais da garota. A mãe agora é muito mal educada, usando-se sempre de palavrões, mas em compensação o pai lhe era muito dedicado e amoroso. Eis que ele começa a lhe ensinar a ler melhor, usando sempre daquele livro que ela trouxera consigo. Nas noites em que ela acordava em meio aos pesadelos com seu irmão, o pai lia e tocava acordeon, contando-lhe sempre histórias até a madrugada. Lá, ela convive com os novos responsáveis e vai à escola. Assim, faz amizade com um vizinho traquina como ela, chamado Rodstein. Diante dos apressos do início da guerra, o desemprego assolam a todos os desprovidos na ajuda do sustento da casa. Liesl ajuda sua mãe de criação a buscar e lavar roupas que ela lavava para as famílias mais abastadas. E com isso, o tempo vai se arrastando, chegando ao aperto mais profundo da guerra. As famílias não tendo mais com que se alimentarem, nossa garota começa uma amizade com a mulher do prefeito chamada Ilsa Hermann. Embora ela só perceba o tamanho dessa amizade no fim da história. Diante da negação da oferta de serviço, sua nova amiga lhe apresenta sua biblioteca e lhe oferece um livro. Inicialmente ela não aceita, mas depois o devolve, dizendo que não precisava de suas esmolas. Alguns dias depois, retorna acompanhada de Rudy, entrando furtivamente pela janela e o rouba. Assim, sempre que ela se sentia angustiada com as situações difíceis do dia a dia, ela voltava à biblioteca e levava mais um livro.
embora a senhora Ilsa sempre soubesse. Ao longo dos 4 anos que viveu com os Huberman, roubou diversos livros e aprendeu lições com eles. Rudy e Liesel também furtavam comidas, frutas, batatas e entre outras coisas. Na juventude hitlerista, Rudy, como sempre, agia como um idiota e por pouco não foi expulso da academia escolar. Hans, Rosa e Liesel esconderam um judeu chamado Max, na condição de ajudá-lo, devido a uma antiga promessa feita por Hans à sua própria mãe. Os ataques da guerra começaram também a atingir a rua Himmel, onde Liesel e Rudy moravam. Sempre que eram alertados, todos os moradores se dirigiam a um abrigo subterrâneo, onde o medo tomava os corpos e almas de crianças e adultos. Zusak, neste livro, trabalha com maestria e sensibilidade, revelando-nos um pouquinho da experiência proposta na Segunda Guerra Mundial. Com sobriedade e sensatez, podemos beber de forma pragmática seu cenário e até tornar-nos mais próximos em perceber que a gratificação da vida também se habilita o crivo da morte e suas cercanias. Mediante aos acontecimentos, as lições que guardamos com esses verbetes deste magnífico livro, vamos ao por trás da mente deste escritor. Saber lidar com a perda é algo que todos nós seres humanos passamos diante da mortificação de nossas células, gradativamente causadas pelo espaço-tempo perceptíveis, passando e levando pelas ideias, pensamentos, atos e omissões, sem descrição, a vera mesmo. As marcas que sempre trejeitam os aprendizados da alma e não recolhem aos olhos dos que muitos já ouviram ou mesmo são forçados pela existência atual a compactuarem com suas violentas ondas de choque. Do roubo ao alento, do furto à mazela da guerra, a que tudo destrói, a tudo e a todos. Assumindo estes mecanismos, então podemos ter a pergunta: afinal, os destroços são de propriedade de quem? Se você aí me responde que a herança sempre é herdada pela morte, eu concordo com você. No lance de sempre juntar tantos tesouros nesta terra, fica a ligeira impressão que os herdeiros vivos são os que ganham o legado deixado para trás, mas eu digo a vocês que não. A oferta posta diante da morte é que nos limita o quanto deixamos neste mundo realmente. Afinal, a barca não tem que ser comprada? A travessia pelo véu da nova aurora não tem que ser passada? Pois bem, que se queira bem, que se faça bem, para que, enfim, tudo corra bem. O bilhete mais caro comprado para esta nova viagem se resume na melhor das evoluções obtidos no galardão com a Senhora Morte. Seriam os bons ducados de amor, sem pretensão, sem julgo, sem medo, revestidos de uma manifestação usual de uma boa entrega, de um bom abraço, de um bom laço, e entender que nada neste mundo se cria, como já dizia Lavoisier, tudo se transforma, e que a transformação seja sempre para o nosso bem. Então, eis aí uma proposta. É isso, meus amigos. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo para seus amigos e deixe o seu comentário. Com isso, você sempre estará me ajudando a perceberem como cada vez mais trazer um conteúdo bacana, prazeroso, visando sempre um diálogo mais profundo. Então, a gente se vê no próximo encontro, no próximo vídeo. Até mais, mentes! Trago para vocês hoje a série The 100, transmitida pelo canal americano DCW. A série estreou nos Estados Unidos em 19 de março de 2014 e é baseada em um livro homônimo, o primeiro de uma série de